Que a paz esteja em seu coração. Eu tenho uma palavra de Deus que vai edificar a sua vida. Se você crê que vai ser abençoado através dessa palavra, fique até o final, clica em gostei, deixa sua mensagem aí abaixo nos comentários. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, ative o sininho e seja abençoado em nome de Jesus. Vamos para a mensagem. E o título dessa mensagem é A História de Mefibosete e Davi. Acompanhe comigo aqui nas Escrituras, por gentileza. 2 Samuel, capítulo 9. Primeiro verso em diante, nos diz assim. Disse Davi, resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Eu vou repetir novamente. Resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Eu quero deixar claro para vocês que nós não vamos entender o texto, a menos que entendamos o contexto, onde o verso se encontra inserido. E ao olharmos para essa pergunta de Davi, nós devemos perguntar também em que momento ela foi formulada. Davi já era rei em Israel e todos os seus inimigos ele já tinha vencido. E a Bíblia relata que havia paz e prosperidade em Israel. E nesse momento de paz e prosperidade que pairava sobre o reinado do rei Davi em Israel, Davi se lembra de duas promessas que ele havia feito lá atrás, ao rei Saul e ao seu filho Jonatas. Então, ao se lembrar dessas duas promessas, é que ele formula esta pergunta. Resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? E que promessas foram essas que Davi fez a Saul e a Jonatas? Volta a 1 Samuel capítulo 20, que nós vamos encontrar a primeira promessa. 1 Samuel capítulo 20, Jonatas suplica Davi que este faça uma aliança com ele. E Jonatas diz assim, 1 Samuel 20, verso 14. Se eu então ainda viver, disse Jonatas a Davi, porventura não usarás para comigo da bondade do Senhor, para que eu não morra? A palavra bondade nesse texto, ela é uma tradução de uma palavra hebraica chamada hesed. Então, formulando novamente a pergunta de Jonatas, se eu ainda viver, Davi, você não vai usar da hesed de Deus para comigo? E essa palavra hesed também pode ser traduzida como graça. Na minha versão, traduziu-se como bondade. E Jonatas continua. Verso 15. Nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua hesed, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi. Assim fez Jonatas a aliança com a casa de Davi, dizendo, vingue, Senhor, os inimigos de Davi. E Jonatas fez jurar a Davi de novo, pelo amor que esse lhe tinha. Porque Jonatas amava Davi com o amor de irmão. Era um amor que vinha da alma, um amor sincero. A amizade de Jonatas com Davi era algo tremendo. Talvez seja a amizade mais forte e mais bonita que a Bíblia nos relata. Só para vocês terem uma ideia, Jonatas, por várias vezes, livrou Davi das mãos do rei Saul. E sabendo Jonatas que Davi reinaria sobre Israel um dia, então ele faz um pedido. Então Jonatas diz, um dia, Davi, tu serás rei, e eu te peço que me faça uma promessa. Eu te peço, Davi,
que você faça uma aliança comigo. Quando você se tornar rei, você não extermine a minha descendência. E o que fez Davi? Davi jurou. Por que Jonatas pediu isso a Davi? Porque era de costume, nos tempos bíblicos, que quando um novo rei chegava ao trono, era de costume o novo rei matar toda a descendência do rei anterior. Não sobrava ninguém. Então, sabendo que todos poderiam morrer, Jonatas já fez o seu pedido. Por favor, Davi, não extermine a minha descendência. Agora vamos para 1 Samuel 24. Olha a segunda promessa que Davi fez. A primeira promessa de Davi foi feita a Jonatas. E a segunda promessa foi feita ao pai de Jonatas, ao rei Saul. E enquanto Saul era rei, Saul tentou tirar a vida de Davi várias vezes. E uma dessas ocasiões, enquanto Saul perseguia Davi, Saul sentiu vontade de usar o banheiro. E de repente, Saul entra em uma caverna e, sem saber de nada, dentro daquela caverna estava escondido Davi e todos os seus soldados. E quando os soldados de Davi viram o rei Saul entrando naquela caverna, eles correram até Davi e disseram: não é este que quer tirar a tua vida? Agora vá e tire a vida dele. Deus o colocou nas tuas mãos, Davi. Vá e tire a vida dele. E Davi olhou para os soldados e disse: eu levantar a minha mão contra o ungido do Senhor? Jamais. Jamais eu farei isso. Mas Davi silenciosamente se aproximou de Saul e cortou-lhe um pedaço de sua roupa e voltou para o interior da caverna. E quando Saul saiu, ele já estava a uma certa distância, Davi também saiu da caverna e gritou por Saul. E quando Saul olhou, Davi perguntou: por que tu me persegues? O que dizem por aí ao meu respeito não é verdade. Eu não quero teu mal. Pare de me perseguir. Quem foi que disse que eu saí para desafiar o rei de Israel? Eu não passo de um cão morto, de uma pulga. Pare de me perseguir. Eu não quero seu mal. E olha o que eu tenho em minhas mãos. E quando Davi mostrou o pedaço das vestimentas do rei de Israel, de Saul, Saul começou a chorar. Começou a chorar. E disse a Davi: eu vejo, Davi, que tu és mais justo do que eu. Então faça agora, Davi, uma aliança comigo. E olha só o pedido que o rei Saul faz a Davi. 1 Samuel 24, versículo 21. Portanto, jura-me pelo Senhor que não eliminarás a minha descendência, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Percebe-se que é o mesmo pedido de Jonatas: não acabe com a minha descendência, porque era o hábito de um rei, de quando chegava ao trono, matar toda a descendência do rei anterior. Agora, no último verso do capítulo, ele diz assim: então jurou a Davi, a Saul, e esse se foi para sua casa. Porém, Davi e seus homens subiram para o lugar seguro. Davi fez a promessa que não exterminaria a casa de Saul, a descendência de Saul. Então o tempo passou e o povo de Israel saiu para mais uma batalha. E quem liderava a batalha era Saul. E de repente o povo de Israel começou a perder a batalha. E quando Saul percebeu que ele iria ser capturado e ele poderia ser torturado pelos seus inimigos, ele chamou um guarda real, deu-lhe a sua própria espada e pediu que lhe tirasse a vida. Então o guarda olhou para ele e disse: eu tirar a vida do meu rei? Eu levantar a minha mão contra o ungido do Senhor? Não.
Eu estou aqui, Saul, meu rei, é para lhe proteger, não é para lhe tirar a vida. Então Saul, vendo que não tinha outra maneira, pegou a sua própria espada, prendeu em uma pedra e se lançou-se para a morte. E quando o guarda viu aquela situação, ele pensou, eu que vou ficar aqui, vivo, esperando os meus inimigos se aproximarem, me pegar e me torturar? Não, eu vou fazer como meu rei. Pegou a sua própria espada e tirou-lhe sua própria vida. Só que não sabia o guarda que o rei, Saul, ainda estava agonizando, não tinha morrido. O rei não tinha morrido. Então apareceu por ali um amalequita e o rei chamou, ei, vem aqui, me ajude. Eu tentei tirar a minha própria vida e não consegui. Os inimigos se aproximam, tira, me ajude aqui a tirar a minha vida. Então o amalequita se aproximou e lançou-se o seu corpo contra o corpo do rei, e assim Saul finalmente morreu. Naquela batalha morreram Saul, Jonatas, a família real morreu. Então a notícia chegou lá de Jezreel, na casa real, e disseram lá no palácio, ei, Israel está perdendo a batalha. A família real foi dizimada, foi assassinada, salve-se quem puder. E quando essa notícia foi dada, a babá que cuidava do neto de Saul pegou o menino nos braços e saiu correndo desesperada para tentar esconder a criança. E nisso, naquele alvoroço, a criança de 5 anos cai e quebra os 2 pés. E essa criança agora paralítica, então é escondida. E quando Davi adentra no palácio, Davi pergunta, sobrou alguém? O versículo 2 apresenta que alguém sabia do paradeiro dessa criança. Volta lá. Em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 2. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Ele servia a Saul e agora serve a Davi. Então, Ziba foi chamado. E Davi perguntou, és tu Ziba? Então respondeu Ziba, sim, Senhor, sou eu, teu servo. E disse-lhe o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade, da recede de Deus para com ele? Então respondeu Ziba ao rei, ainda há um filho de Jonatas, mas é aleijado de ambos os pés. Eu consigo perceber na fala de Ziba um pouco de preconceito. Eu acho que ele não combina com o palácio real. O senhor está vendo essas cortinas? Esse piso de granito? Essa louça? Essa mesa? Ele não combina com o palácio real. Porque ele é aleijado. Eu acredito que era isso que Ziba queria dizer ao rei naquele momento. Mas o rei, sem se importar com tamanho preconceito, perguntou a Ziba, você sabe onde ele se encontra? Então Ziba, como era um cara muito informado, então ele respondeu para o rei, ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, lá em Lodebar. Eu acredito plenamente que nesse momento, Ziba estava somente esperando a ordem do rei para os seus soldados irem até Lodebar para executar Mefibosete. Ziba sabia exatamente onde estava Mefibosete. Então, para surpresa de Ziba, Davi olha para ele e diz, vá buscá-lo, tragam até a mim, eu quero conhecer esse menino. Então os soldados do rei partiram rumo a Lodebar. Lodebar significa terra do esquecimento. Lodebar significa terra infértil. Lodebar era um lugar onde se escondiam fugitivos de guerra. Lodebar era um lugar onde se reunia a escória da sociedade. Lodebar era um lugar horrível. Era um lugar para onde se levavam os leprosos. E era justamente ali aonde Mefibosete estava escondido. Agora você imagina aí comigo a situação
que Mefibosete passava. Além do medo, porque ele temia que o rei Davi o encontrasse e o tirasse a vida. Porque era assim naquele tempo. Quando o rei alcançava o trono, ele tinha que exterminar da face da terra toda a descendência do rei anterior. Então, como Davi tinha chegado ao trono, todos ali achavam que Davi queria executar o último da casa de Saul, Mefibosete. Então, a guarda real entra em Lodebar e quando vai chegando à casa aonde Mefibosete estava escondido, alguém grita, ei, se aproxima a guarda real. Mefibosete deve ser com você. Então, o grande chefe da guarda de Davi, que se chamava Benaia, se aproxima daquela casa simples e pergunta, é você, o neto do rei Saul, Mefibosete? Então ele responde, sim, sou eu, teu servo. Então Benaia olha para Mefibosete e diz, ei, o rei quer te ver. Certamente Mefibosete naquele momento pensou, o rei quer me matar pessoalmente. Mas fazer o quê? O meu avô Saul tentou tirar a vida dele várias vezes e só falta eu da casa de Saul. Me escondi aqui, nessa terra infértil. Me escondi aqui em Lodebar. A vida inteira me acabei nas mãos dele. Então soldados da cavalaria real o conduziram até Jerusalém, até o palácio real, exatamente na sala do trono. Você consegue imaginar a cena? Ali estava Davi, o homem que nunca perdeu uma batalha, o maior rei que o povo de Israel já teve. E se aproxima esse aleijado, todo suado, todo empoeirado da viagem, com dificuldades. E o rei olha para ele e pergunta, é você, o Mefibosete, o último da casa de Saul? E ele responde, sim, sou eu. E naquele momento, a única coisa que Mefibosete esperava era a morte. Então, de repente, o grande rei Davi se aproxima daquele aleijado e diz para ele, não temas, não tenha medo, porque eu usarei da bondade de Deus, da graça de Deus para contigo. E eu vou te restituir todas as terras que pertenceram a Saul, teu avô. E agora tudo que era dele será teu. E para completar, Davi olha para Ziba e pergunta, Ziba, quantos homens tem na sua casa? E Ziba responde, 35. Então Davi diz, a partir de hoje, você, Ziba, e seus 35 homens serão escravos de Mefibosete. Vocês, a partir de hoje, vão cultivar as terras que pertenciam a Saul, que agora é dele. E anota mais uma, o pão, ele comerá comigo, é na minha mesa. Junto com a minha família, junto com a família real, é aqui no palácio. A partir de hoje, Mefibosete é meu filho e nada o faltará. Você conhece na Bíblia alguma história mais bonita e mais maravilhosa que essa? De alguém que estava praticamente condenado à morte. Recebe tudo de volta que pertencia à sua família e ainda será tratado como filho do rei. E se você ler esse texto com mais cuidado, você vai ver que aqui no capítulo 9, Davi fala por 3 vezes, o pão, ele vai comer comigo. O pão, ele vai comer é na minha mesa. Eu queria que você imaginasse a cena. A mesa do rei está posta. E de repente começa a chegar os seus filhos. Chega o primeiro. E olha só quem é o primeiro. O homem mais sábio do mundo, Salomão. A Bíblia diz que nem antes e nem depois haverá homem mais sábio que ele. E logo depois entra o Miss Universo. A Bíblia diz
nos relata que não existiu na face do planeta Terra homem mais bonito que Absalão. Das plantas dos pés ao topo da cabeça, a Bíblia diz que Absalão não tinha um defeito. Davi tinha 17 filhos. Mas, além dos 17 filhos de Davi, também se assentavam à mesa os seus valentes, que eram conhecidos como os valentes de Davi. No caso, eram 37. E a Bíblia menciona o nome de cada um deles. Um deles, em uma certa feita, estava guerreando e, de repente, o exército começou a ser desbaratinado. Eles começaram a perder a batalha. E, na ocasião, ele se viu sozinho. Não tinha ninguém para ajudá-lo. Então ele agarrou a espada e gritou bem alto: eu lutarei. É pelo Senhor dos Exércitos e por Davi. E nesse dia sozinho, esse guerreiro matou 800 homens. E quando chegou no final do dia, ele tinha agarrado a espada com tanta força que, quando foram tirar a espada da mão dele, a espada tinha entranhado com a carne dele. Era esse tipo de homem leal que se assentavam à mesa de Davi. Agora chega mais 3 valentes e eu vou te contar a história desses 3 valentes. Em uma certa feita, eles estavam próximo ao rei Davi e Davi mencionou a si mesmo: eu estou com tanta sede, mas eu não queria beber desta água. Eu queria beber daquela água lá do Poço de Belém, porque aquela água, ela tem um sabor diferente, ela parece que é mais gostosa, ela tem um pH diferente. E esses 3 guerreiros escutaram Davi mencionando. Então, um dos guerreiros disse: o rei está com sede. Vamos lá no poço buscar a água que ele quer. E um deles respondeu: você esqueceu que na beira daquele poço está acampado os filisteus, os vossos inimigos? Então o outro respondeu: e daí? E eles foram lá. Entraram no acampamento filisteu, mataram todo mundo. Alguns que não morreram fugiram, tiraram a água do poço e trouxeram para o rei. Então, quando eles chegaram diante do rei com aquela água, um deles disse: está aqui, rei, trouxemos a água que você queria. Davi, que água é essa? Aquela água lá do poço de Belém? Você mencionou que queria beber essa água porque ela tinha um gosto diferente. Então Davi perguntou: e na beira daquele poço? Não estava lotado de inimigos? Não havia um acampamento filisteu na beira daquele poço? Como vocês conseguiram trazer essa água? Um deles respondeu: Davi, nós entramos no acampamento filisteu, matamos todo mundo, quem não quis morrer fugiu, tiramos a água e trouxemos para você, Davi. E você sabe o que Davi fez? O rei pegou a água e simplesmente jogou no chão. E disse: eu beber desta água? Jamais. Mas eu louvo a Deus por ter homens leais ao meu lado, como vocês. Era esse tipo de homem que se assentavam à mesa juntamente com Davi. E de repente, quando a mesa já está posta, já estava todo mundo sentados nos seus devidos lugares. Um dos filhos de Davi tentou pegar um pedaço de pão. E Davi disse: ei, peraí, nem todos estão à mesa, ainda falta um. E de repente, os filhos de Davi começaram a olhar um para o outro e se perguntarem: quem está faltando? Está todo mundo aqui. Então Davi olha para aquela mesa e diz: está faltando Mefibosete. E ficou todo mundo então em silêncio. E diante daquele silêncio, eles começaram a escutar barulhos de muletas se aproximando. E de repente, aparece Mefibosete. E ele caminha até ao lado do rei. E com muita dificuldade ele sobe na cadeira, se assenta do lado do rei e olha para Davi e diz: pai, me desculpe o atraso. E Davi olha para ele e diz: filho, aqui ninguém começaria antes que você chegasse. E quando Davi olha para Mefibosete, assentado ao seu lado, à sua mesa,
A mesa do Pai cobre todos os defeitos. Na mesa do Pai, Mefibosete não era mais um aleijado. Mefibosete agora era filho. Você conhece uma história mais bela da graça do que essa? Quando estamos assentados à mesa do Pai, nós não somos mais considerados como estranhos, mas sim somos considerados agora como filhos. Hoje Deus quer restituir tudo que você perdeu. E assim como tudo foi restituído na vida de Mefibosete, Deus vai restituir tudo que você perdeu. Você crê? E além dele restituir tudo que você perdeu, você também será chamado de filho, de filha. Sabe por quê? Porque o Pai te ama. Porque o Pai te amou primeiro. Porque o Pai te conhece desde o ventre da sua mãe. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém.